Boa noite, graça e paz. Movimento Negro Conservador. Vamos falar sobre esse tema sensível hoje. Estou esperando aqui o convidado, o pastor Eliaque. Vamos conversar aqui sobre algo muito importante. Cadê o som, né, rapaz? Pastor Eliaque, se o senhor estiver me assistindo, me dá um oi aqui no Messenger para eu poder convidar o senhor. Ah, peraí, já achei aqui. Pronto. Aceita o convite. Eu mandei o convite, viu, pastor Eliaque? Graça e paz. Adicionado. A gente vai ter uma boa conversa aqui e que vai render assunto. Eu prometo. Graça e paz. Como é que ficou a imagem aí? Pronto. A minha cara não está aparecendo inteira aí, Isso. não. Aí o senhor coloca aí de uma maneira que dê para aparecer. Ou levanta o celular. Ou então, fica, tá assim, ó. Só tem como assim, aí, ó. Pronto, rapaz. Esse negão lindo que parece daqui de Salvador. Rapaz. Eu acho que tu não nasceu em São Paulo, não, rapaz. Você é muito preto para ter nascido em São Paulo, pastor. Não, mas em São Paulo teve uma grande migração de escravos, Eu sei, vindos ali do Rio de Janeiro, do Porto do Rio. eu sei. Não, falando da negritude de São Paulo, em termos de números de população negra, São Paulo é o que tem o maior número de negros do Brasil. É verdade. Quase metade da população paulistana é negra. É muito negro. É muito preto. É muito preto que tem aí, rapaz. Pastor Eliaque, sinto-me honrado desse convite. O privilégio é meu, querido. Eu que agradeço. A nossa amizade, não só virtual,
mas de muitas conversas antes dessa live, começou de algo que ele viu aí de mim, ele pode falar um pouquinho mais, e eu criei uma página para fomentar o movimento negro conservador. Eu moro aqui em Salvador, Certo. eu já fui militante de um movimento que teve um curto período de existência, que era o movimento evangélico, Fórum Nacional de Negras e Negros Evangélicos. Eu vou marcar a que fundou esse movimento para ela assistir essa live. O nome dela é Selma, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e que lutou com unhas e dentes para que houvesse uma abertura na igreja. Não conseguiu, também disse, olha, tudo no tempo de Deus, a gente não pode forçar a barra. E uma coisa interessante, ela fazia questão de que qualquer um que lutasse, não só negro, mas até quem era contra o movimento negro, o que ele infelizmente virou, passou a apoiar e abraçar esse movimento. Estou falando de negros baianos que você disse, rapaz, isso aí é da Bahia ou da África? Da Bahia. A Bahia é África. São Paulo, vem cá, São Paulo também é África. São Paulo também é África, gente. Então a África ela não está limitada só à sua efervescência cultural na Bahia, no Recôncavo, em Recife e no Rio de Janeiro. Mas, acima de tudo, de lutarmos por um movimento negro, o nosso movimento é cristão, proclamador do Evangelho, lutando para que haja uma justiça ainda mais fluente nos nossos arraiais cristãos, quanto à aceitação do povo negro, assim, vamos dizer, um levantar de uma liderança negra, mas só que até que ponto essa liderança negra ela preserva a sua cultura? Ela está preparada para ver esses toques que eu toquei aqui, propositalmente toques que a gente poderia ver em terreiros, e que não é só de terreiro, os nossos irmãos africanos fazem os mesmos toques lá nas igrejas. Eu estou falando os nossos irmãos africanos que são das mesmas tribos que vieram para o Brasil que tocam nos terreiros. O povo Jeje, o povo Yorubá, o povo Siqueire, o povo Bantu, o povo de Angola, né? Então, assim, Moçambique veio pouco, mas se instalou mais aí no Sudeste, o povo de Moçambique. Né? Aqui no Nordeste ficou mais o pessoal do Oeste da África. Tanto é que as acentuações musicais são mais próximas dentro dessas tribos. E no Rio de Janeiro, maior parte ficou Angola, né? Com samba. Exatamente. Tá, mas esse aqui é o samba da Bahia. Não vou discutir Só o toque de sobre isso. tambor já dá para... Rapaz, meu timbal tá aqui, eu não posso fazer muita zoada hoje. Ô, pastor. Agora, eu vou deixar que o senhor se apresente. Fale de qual igreja é esse pastor, a sua breve história e a sua causa, a luta pela causa, né? Se queremos, de fato, dividir o povo evangélico ou o contrário. Bem, eu nasci... A minha família é oriunda do Paraná. Minha mãe conheceu meu pai no Paraná, em Toledo. Depois, minha família foi para São Paulo, a vista de trabalho. Lá eu nasci, Bauru, São Paulo. E meu pai, ele foi das primeiras gerações de afrodescendentes a aceitarem o evangelho. Meu avô, ele era presbiteriano. Meu pai, assim que minha avó paterna faleceu, ele saiu da igreja presbiteriana e foi para a Congregação Cristã do Brasil, onde encontrou minha mãe, se casou. Essa foi a primeira herança religiosa que eu recebi.
Então, era notório na igreja, no espaço geográfico da igreja, o racismo, né? E hoje, claro, com esclarecimento intelectual, a gente sabe do racismo cordial, existe no Brasil, esse racismo que ele procura não transparecer, mas ele é concreto, é o racismo velado. Hoje, né, com as reflexões, a gente, relendo o passado, a gente percebe. Então, era muito interessante até essa classificação um pouco do capitalismo, que a renda ela acaba dizendo quem você é. E dentro da igreja não era diferente. O irmão que tinha o dinheiro era o irmão fulano de tal. Aí o irmão, classe média, o irmão. Aí os mais pobres, o irmãozinho, a irmãzinha. E eu notei que a gente era a última classe, eram os irmãozinhos de cor. Tinha essa peculiaridade, os irmãozinhos de cor. E aí, então, eu pensei em ser músico na Congregação do Santo Brasil, todavia ia ter que tirar os espaços que eu gostava, né? No leque na periferia, o campinho, o neguinho correndo sem camisa é uma coisa comum, né? O futebol é uma coisa que está muito ligada à nossa negritude. E, em virtude disso, Isso aqui eu é uma deixei a igreja, né? camisa Um de pouco frustrado. times. E eu, Um pouco frustrado por não permita-me só deixarem eu interromper. tocar na igreja por conta dos usos e costumes, né? Mas eu não busco no prato que eu comi, eu tive experiências boas na Congregação Cristã do Brasil, foi a minha primeira experiência do Evangelho, mas lá eu fui embranquecido pela música, eu tinha que ir de terninho e gravata para a igreja também, bem bonitinha, bem ocidental. E quando eu saí, eu fui fazer parte do grupo de capoeira Filhos de Jamaica, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, aquelas canções, eu falei, rapaz, eu sou preto. Eu descobri que era preto, não sabia não. Porque eu era preto segundo os olhares dos brancos. Essa era a minha definição. Aí eu descobri o que era ser preto a partir da perspectiva da capoeira. E esse batismo ali foi um batismo da minha negritude. Aí vem a herança, a cultura negra, os ritmos, as danças, as músicas. E ali eu fui compreendendo o porquê da escravidão nas músicas que eram cantadas, né? O sofrimento do povo negro, a dificuldade de lidar com o racismo. Então, a primeira relação crítica à realidade racista do Brasil, a denúncia estava na capoeira. Por consequente, depois vem a denúncia através do hip hop, também do samba carioca, também tinha muita denúncia, né? Então, aí eu comecei a ver a realidade a partir da música. Então, a música, nela, tinha uma mensagem que me fez emancipar de toda aquela negação da vida, de quem eu sou, da minha identidade, os complexos de inferioridade. Então, quando eu retornei para a igreja, né, no ano de 2002, eu tive um chamado para ser pastor. Então, no final do seminário, eu fui falar sobre teologia negra, que era a teologia da libertação, no Seminário Batista Conservador, né? Aí eu tinha saído da congregação, fui para a Assembleia de Deus. Nesse período, eu estava na Assembleia de Deus. E aí os professores, aí a reitora, o que um aluno da Assembleia de Deus chega no Seminário Batista para falar de teologia da libertação? O que aconteceu com ele? E aí eu fui falar sobre, conheci o James Cone, a história de Martin Luther King, outros grandes nomes, Mandela, Gandhi, e isso me deu uma outra cosmovisão cristã. E eu comecei a me perceber enquanto negro na Bíblia, comecei a perceber os negros na Bíblia, aliás, e eu comecei a perceber que a negritude era velada da Bíblia, a negação na arte, na música, na pregação, na teologia. A teologia clássica, sim, foi feita no período liberal, ela teve que justificar a escravidão.
Então, ou seja, essa é a minha experiência. E eu procuro, claro, defender a causa negra, como Martin Luther King assim fez, James Cone, dentro dos limites do Evangelho, dentro das fronteiras do Evangelho. E pensando nisso, obviamente, eu passei por um período progressista, né? Passei por esse período influenciado Quem não pela teologia da passou, libertação, quem não pela passou por isso? teologia da missão integral. Eu passei por esse período, porém, eu percebi que quando você vai até limite, seja ela qual for, Continue. se você for até o extremo da ideologia política, você vai sacrificar a sua fé no altar da ideologia política. Então, eu percebi que Cristo e a dinâmica sobrenatural não tinha nada a ver com Marx e materialismo histórico. São coisas divergentes, antagônicas, antitéticas, impossível de fazer convergência e relações. Então, por conta disso, eu fiz a opção de estudar um pouco mais sobre o conservadorismo, a respeito da luta conservadora no período da escravidão, que é algo que, no meio da negritude, é contada a história, essa narrativa é contada de uma outra forma, principalmente os negros da Escola de Lagos, né, em São Paulo, que hoje é a USP, enfim. Então, por conta disso, a gente percebe que tem negros que eles querem se pronunciar, querem falar, mas dentro da esfera pública ele não encontra esse espaço. Porque quem deu voz para a negritude, quem pesquisou, a gente tem que reconhecer esse legado, foi as pessoas de tendência progressista. Claro que havia uma motivação por trás disso, mas quem nos ofereceu pesquisa, muita pesquisa sobre a questão da negritude do Brasil, foram pessoas pelo viés progressista. Então, a gente não pode, obviamente, nós devemos fazer a análise crítica da perspectiva progressista, mas nós não podemos jogar água suja com o bebê junto, né? Jogar tudo da banheira, joga o bebê e água suja. Alguma coisa da análise deles eu ainda me apropriei Eu e eu também. percebo que a gente também tem que estar aberto ao diálogo, aos negros que lutam pelo outro lado progressista, que também estão defendendo a causa negra, porque eu acredito que, como temos uma causa comum em relação às diferenças, dependendo das diferenças, a gente pode estar em espaço junto, sim, lutando pela mesma causa, apesar de termos perspectivas políticas, ideológicas divergentes. Sim. Rapaz, não terminou ainda de falar, pastor. Não terminastes ainda de falar. Ele deu uma breve Não introdução. Pode fazer pergunta. É que hoje a minha apresentação é bem básica mesmo. E assim, primeiramente, amados do meu Face, eu vou respeitar os limites de cada um. Eu comecei, a minha revolta começou dentro da igreja, influenciado por uma professora GBD. Ela nem está mais no meu Facebook. A gente teve uma rusga ideológica, política, e ela foi para a esquerda extrema. Mas só que eu devo a ela a questão da consciência da minha negritude também. E eu, assim, já sabem, eu sou pianista de formação clássica, não abandono isso, mas eu disse, eu estava já me incomodando que eu não sabia tocar uma base de samba sequer. Eu nem sabia tocar isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no tamborim. Um samba, fundo de quintal. Não sabia. Cadê o pandeiro? Isso aqui?
ainda estou aprendendo com os grandes mestres aqui da Bahia. Aí eu estava inconformado. Aí eu comecei a ouvir os mais radicais, os malcolmianos aqui de Salvador, que é a perspectiva do movimento negro oficial, de perspectiva progressista, povo negro ao poder. Beleza. Discursos fantásticos, que eu vou te dizer. Conservador não vai conversar sobre racismo com o movimento negro se você não tiver preparo. Não vá. Eu dou um conselho. Chame gente que luta contra o racismo, que veio de lá, que sabe a linguagem e que tem argumentos conservadores, mas que sabe falar a linguagem deles. Se não conservador, tu vai passar vergonha. Eu estou falando Olavo de Carvalho, eu estou denunciando aqui que ele passa vergonha quando ele fala sobre isso. Eu estou falando que o meu presidente, que eu elegi, não me arrependo, peca muito na fala. Nós não somos iguais. Eu não sou igual ao pastor Eliac. Eu não sou igual a você. Há uma diferença. Primeira coisa, eu não estou dividindo aqui, eu estou jogando luz. Eu preciso manifestar esse meu lado subversivo. E aí, rapaz, você tem um punho de esquerda. Calma. Verdade não tem lado. Verdade não tem esquerda, não tem direita. A verdade, ela é retidão. O evangelho é um só. É interracial. Não tem barreiras. A barreira que ele propõe é muito mais profunda do que etnias e raças. E ainda a gente vai conversar sobre o conceito de etnias e raças. Ah, não existe raças humanas? Até o pastor Eliac pode pensar diferente, mas calma. Calma que existe. A minha opinião. Tá? Aí os conservadores pecam muito. A raça é humana. Gente, não é. Para com isso. Olha, não vou superiorizar a negritude, mas coloca um branco e um negro na piscina. Quem ganha? Por que o branco ganha? Massa muscular menos densa, mais massa muscular vermelha. O negro, parrudo, massa branca, pesadão, vai afundar na água, coitado. Agora bota na terra. Quem é que ganha na velocidade? Quem é que ganha no futebol? A Alemanha, em 2014, teve até trabalho com os de Costa do Marfim de Gana. Os negros de 1,90 m, 2 metros de altura. Detalhe, aquele povo de lá, da Nigéria, Senegal, Costa do Marfim, foram lá para Cuba e Estados Unidos. Por isso que em Cuba e Estados Unidos você vê tanto negro alto. E aqui na Bahia também. E em São Paulo também. Porque foi a mesma corrente genética. Tem diferença. Por exemplo, tem diferença até entre brancos e caucasianos. Tem nórdicos, caucasianos, tem francos, tem celtas. Até entre os povos brancos tem diferenças de genética. Nós, negros, temos a questão da tendência genética histórica de problemas cardíacos a mais. Também temos uma explosão física maior. Não tanto eu, porque eu sou misturado. Rapaz, essa palavra misturada dá um problema, né, pastor? Eu tô falando assim, a minha passagem. É, Falando a minha passagem. é melhor falar tamo junto e misturado. Rapaz, tá tudo junto e misturado. Então eu não sou negão. Pastor aí é negão. Negão. Desculpa, eu estou falando aqui o meu lado de militante da causa do oprimido. Não é Paulo Freire não, tá, gente? Isso não é Paulo Freire não. Do verdadeiro oprimido. Não do oprimido que quer subir ao poder para oprimir os oprimidos. Não é isso que eu estou falando. Aí, comecei, graças a essa professora da EBD. Ela foi por um caminho mais radical, eu quase estava indo por esse caminho. Mas uma coisa ela falou assim, a coisa está ficando preta, né, gente? Mas tem que ficar mais preta mesmo, a coisa tem que empretecer. Porque, né, o preto é uma palavra de rapaz, a coisa está preta, pequena preta, associada a coisas ruins.
pastor, tira a sua camisa. Não, calma, não tira agora não, por favor. Né? Tem varoa vendo aqui a live. Mas olha, vamos falar aqui sobre racismo. Olha só, coisas práticas que eu vivi. Aqui na Bahia eu sou branco na Bahia. Sou branco. A realidade é essa. Eu andava com amigos negros, e aí teve algumas vezes que eles tinham que tirar a roupa. Isso, velho, coloca a roupa, senão tu vai levar tapa. Quem nunca passou por isso? Não negue essa realidade. Eu tô falando, não negue. Um pedreiro, negão, ele teve um vazamento na casa de cima, onde eu morava. Eu moro na de baixo hoje. E estava fazendo uma reforma e ele precisou tirar a camisa dele. E ele foi na minha frente e eu disse, cara, vá atrás de mim para ninguém pensar coisa errada de você. Aí quando ele percebeu, já tinha vizinho, pega ladrão! E era um pedreiro negro, sem camisa e sem sandália. Só com bermuda. Até nós que temos consciência, temos que nos policiar essas horas. Só porque o cara é negro, está sem roupa, está descalço, ele vai me assaltar. Isso é uma denúncia contra a nossa sociedade que é profundamente racista. E nós, afrodescendentes, fomos educados e somos educados ainda a repelir essa nossa negritude. Mas só que o sistema não consegue. Temos a nossa expressão que só vai matar quando todo mundo morrer. Não é só negro, não. É negro e também brancos, porque também tem brancos no Brasil que são totalmente influenciados pela cultura negra. Então, assim, a minha bagagem veio da própria igreja, eu não precisei me afastar. E depois eu tive sonho, eu tocando timbal, um sonho profético. Eu disse, cara, eu sou pianista. O timbal é um instrumento muito complexo. Ainda estou aprendendo, ainda estou começando a aprender. Aqui o que mais tem é mestre de timbal, de percussão, é o que mais tem. E eu não deixo de estudar meu piano, tá? Olha, pianistas, vocês querem aprender percussão? Aqui um pianista que toca percussão e mete a mão no couro. Ai, chora, abriu aqui, abriu. Engole choro, homem. E deixa ali o calo sarado. Daqui a pouco você está tocando piano, brincando aí. Aí disse, rapaz, chegou a me dizer, um colega, é como eu cantar e fumar. Eu disse, rapaz, não tem nada, vamos nem discutir. Você só vai entender quando você pegar uma conga. Esse bongô aqui, pastor, para eu tirar esse som aqui, foram semanas. Doía. Pastor, posso dizer que quando eu tocava esse instrumento aqui, quando eu comprei, custou R$100 no artesão, ali no Pelourinho. R$100. Um dos melhores investimentos da minha vida, musicalmente falando. Rapaz, a mão doía. Ai, mas estava lá. Eu sabia que o segredo era perseverar. Receba, sua miserável mão, receba, vá. Vai, para receber o tapa. Então, assim, a música, ela exige também instrumentos europeus como o violino, como o piano, sabia disso? Quando a gente vai partir para o piano, a minha mão chega a ser um pouco deformada por causa do piano, pastor, também. Para eu tocar com precisão as notas, eu tenho que ter uma adaptação muscular. Na percussão, aqui calejado, já aconteceu de eu pegar a panela quente e resistir. Na época que eu estava tocando mais percussão do que piano. Então, assim... É muito importante que você está falando sobre são experiências a música. pessoais, né? São experiências pessoais. A minha bagagem de igreja de música. Eu comecei, só para terminar o meu raciocínio,
no Ministério de Uhum. Percussão, Sal da Terra, na Igreja Batista Missionária da Independência. Depois de 4 anos nesse ministério, eu já peguei uma boa base, eu já sabia a linguagem. Aí eu me aproximei, eu disse, Senhor, Espírito Santo, me conduz agora aos grandes mestres. E eu vou citar o nome dele aqui, eu vou honrá-lo, porque honra quem honra. Rodrigo Rigaldi, ex-timbaleiro de Carlinhos Brown, servo de Deus hoje. E olha, percussionista de mão cheia, toca violão, viu, pastor? Dizem que percussionista tem a mão dura e não pode tocar violão. E o cara é timbaleiro, Jesus. E aí, depois dele, eu conheci outros grandes nomes aqui de Salvador. E eu disse para alguns, eu sono com a galera aqui da pesada. Cara do bem, a galera da luz, a galera maluca que vai onde ninguém quer ir. Aí depois veio o Ministério de Eclesiastes. Antes disso, o Perco Salvos está aí no meu Facebook. Depois eu vou te passar o vídeo, pastor, do vídeo que eu gravei. Nesse dia eu não pude tocar. Eu estava certo para tocar, mas não comunicação prévia. Eu vou passar o vídeo para você ver como é que é o naipe da banda. E todos ali já tocaram em grandes bandas daqui. Aí depois, em 2013, eu vou estar terminando a minha jornada musical. Aí eu estava com uma ex-namorada tirando fotos de blocos afro. Aí eu subi no bloco chamado nada mais, nada menos que Olodum. Que era um sonho eu ver essa banda. Depois que eu vi o formigueiro humano que estava atrás do bloco, eu disse, ó, vamos sair daqui. Eu me encostei no paredão do Campo Grande, aqui em Salvador, e o trio passava. Eu só recebia o surdo no peito. Olha, aí eu senti na alma o poder de um bloco afro. Aí eu perguntei, onde Deus está presente nisso? Aí começou a minha luta, o meu mergulho nessa causa. Aí depois que eu conheci ao vivo e a cores, hoje a minha base percussiva, secular, técnica é o Olodum. Respeito o Ilê e a Timbalada. Mas o Olodum, o Sol da Terra, o maestro Valdemiro, que até hoje lidera esse ministério para o lado do Senhor, ele foi da banda show do Olodum. Então eu já sou suspeito. Essa é a minha breve bagagem por essa causa, que o Espírito Santo usou desde a minha igreja, passei por outras igrejas, passei entre seculares, e até hoje eu tomo aula com todos que vocês podem imaginar, inclusive quem é de terreiro. Quando está dando aula, eu não perco a oportunidade, porque eu não estou aqui tocando para outras divindades, e eu respeito a fé de todos. Eu estou adorando ao meu Senhor. Porque Israel é África, gente. Vou falar uma coisa polêmica. Gente, não é aquele povo branco, caucasiano, que invadiu Jerusalém. Não. Aqueles ali geneticamente não são hebreus originais. O hebreu original é da minha cor para mais escuro. Essa é a minha bagagem. A gente tem muito o que falar. Agora, uma pauta importante, pastor. Por que a população negra não se sente representada pelos conservadores, sendo que a população negra é extremamente conservadora? E eu falei que a população baiana é profundamente conservadora, diria extremamente conservadora. Você sabe aquela educação tradicional de pai e mãe que educa rigorosamente seu filho, em termos de hierarquia? Aqui na Bahia é muito. Tem um ditado, por exemplo, olha, se você não parar de rir, seu menino, eu quebro os seus dentes. Olha, eu vou arrumá-la, a lá ela. E o pai está com um cabo de vassoura aqui para acertar no filho. A educação da periferia aqui é bruta. É bruta, muito bruta.
Isso eu poderia dizer que é uma falha de quem se diz conservador. Mas qual é o encantamento que a população negra vê na esquerda? O discurso da justiça social. E quem são os representantes conservadores? Me desculpe, não são negros. E onde estamos, nós afrodescendentes, no conservadorismo? Ela estava falando com o pastor Eliade. É na nossa preservação da nossa cultura. Por lei cultural, entre aspas, não é lei assim de papel, não. Orgânica. Sexta-feira é dia de comida baiana. Preservação da cultura. As festas 2 de julho é totalmente africanizado. O 7 de setembro, o povo baiano ama, eu vou dizer o termo, adora o 7 de setembro. É um povo patriota, que ama a sua terra. Eu estou falando tudo que é discurso conservador, o baiano é. Mas o baiano ainda pensa que a esquerda é que fez algo por eles. E aí, quando a gente vai ver na história, não foi isso. Aí, como é que nós negros conservadores vamos nos aproxegar da nossa periferia? Porque queiramos ou não, bem ou ruim, representamos a periferia. Eu moro aqui no Garcia, terra do Samba Duro, que não nasceu aqui e tal, mas aqui a afluência é muito grande do Samba Duro. Aqui tem grandes músicos, eu estou conhecendo cada vez mais por aqui, em São Paulo, as quebradas de São Paulo, sabe? Tem um canal no YouTube, Alessandro Negão, ele é paulista. Eu já gosto daquele negão falando a gíria de lá. Eu me sinto em casa, sabe, pastor? Então, assim, ele não é progressista. É um conservador liberal e negão. Eu estava falando com o pastor Liac o seguinte: o que o povo negro quer e anseia é autonomia financeira. Por quê? O negão que vende cachorro quente aqui, ele não vai querer saber de Bolsa Família, ele não desmerece, mas não quer. Ele ganha muito mais por dia vendendo cachorro quente. Aqui tem sonho delicioso, pastor. Quando tu vier para cá, eu vou te levar nesses lugares. Sonho de goiaba recheado, de R$1 a unidade. Quem é de Salvador sabe. E quem é que vende? Tá pensando que é gente como eu? É negão que vende, rapaz. É negão que vende. Então, o povo negro, ele quer que o Estado permita que em sua casa abra o seu negócio e prospere. Como o negro norte-americano teve uma leve maior chance do que o brasileiro, mas também só teve burro e uma enxada para arar a terra e plantar e colher e vender na feira. Por isso que o negro lá tem grana, tem dinheiro, tem autonomia financeira, menos do que a população branca, mas tem. Ou seja, não é luta pelo poder. O conservador, eu penso, se o senhor pensar diferente, tome total liberdade disso, mas eu penso que nós, conservadores, prezamos pela autonomia do indivíduo, que é isso que faz o Estado forte. Pode falar aí, pastor, pode complementar minhas falas, me corrigir se eu errei alguma coisa aqui. Que essa isso, autoridade também, estamos aqui para uma conversa inicial. Depois a gente vai fazer um estudo sobre cada capítulo do livro de John Piper, John Stott. John Stott, né? Eu pensava que era John Piper. Isso. Ai, meu Deus, eu ainda não li o livro, que vergonha. Oh, John Piper, isso, é John Piper. O cristianismo e o racismo. Exatamente. Então a gente vai pegar um autor branco, norte-americano, que viveu uma realidade também de racismo no olhar dele, que o cara tem uma noção do evangelho fantástica. Aí depois a gente vai pegando essa literatura mais subversiva para o povo pegar o costume, né? Mas eu quero aqui, a partir das redes sociais, fundamentar um movimento negro conservador, em que você branco, de olho azul, você é mais do que bem-vindo. Você que é indígena e quer também se unir à nossa causa,
E você está convocado também. A gente não está com barreira racial, não. A gente está aqui para jogar luz nesse assunto, nessa realidade de vida. Pode falar, pastor, fique à vontade. Veja bem, o que na verdade a Bíblia nos ensina é a dignidade do ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus. Porém, em um dado momento da história, começou a dizer que as outras culturas eram inferiores, elas não produziam cultura. Batista Moldin diz que cultura é tudo que o homem produz. Então, se você observar uma pessoa da pele negra, ela não produz. Quem produz cultura, ela vem do Ocidente. Então, começou-se a fazer uma leitura da história eurocêntrica e etnocêntrica. Então, o homem branco passou a decidir quem os outros eram. E começou a... Surgiu um barulho aqui. E a negação do valor da humanidade do ser humano. Então, se houve todo um discurso teológico, científico e filosófico para formar uma antropologia, segundo a cultura ocidental, da negação não somente dos negros, mas dos demais povos que eram considerados inferiores, ou culturas inferiores. Então, se a gente for partir desse dado antropológico, que é o grande problema, né? É como eu vejo os brancos, como eu vejo os negros, como eu me vejo, como os brancos me veem, porque existem várias narrativas que formaram culturas, e essas culturas formaram indivíduos, porque a cultura são os olhos pelos quais o homem vê a realidade. Então, dentro de uma cultura racista, o negro, às vezes, ele é vítima do racismo, mas o branco, ele também foi vítima, foi socialmente construído racista. E, às vezes, eu tinha amigos que eram brancos quando era criança, a gente brincavam juntos, mas, de repente, começou a surgir diferenças. Começou a surgir diferenças por conta das questões culturais que estavam dadas. Já começavam a me ver com outro olhar, por quanto que aí a cultura ela vai formando essas perspectivas. Então, nós temos uma cultura no Brasil ocidental, que ela trouxe o racismo do âmbito teológico, filosófico e antropológico. Então, isso dá um problema nas relações humanas, tanto branco, negro, índio. E o evangelho é aquilo que vem quebrar essas barreiras. Jesus Cristo, ele valorizou a todos os seres humanos. Para Cristo não há bárbaro, não há grego, não há homem, não há mulher. Então, o evangelho ele vem derrubar essas barreiras. Então, a nossa causa maior não é somente a negritude, mas toda a humanidade em si. Toda a negação do humano, do outro, é a nossa causa, né? Porque é como diz o filósofo Emmanuel Levinas, é a alteridade. É você reconhecer o seu eu no outro, é você se ver no outro. O outro, o seu eu só se forma no tu. É reconhecer o valor da dignidade humana. Então, nós temos que lutar, porque Jesus Cristo é aquele que lutou pela dignidade do ser humano. Os seres humanos ali que eram excluídos no período histórico, as mulheres, as crianças, os anciãos, os leprosos. E o evangelho é esse que vem agregar, que vem acolher, Aleluia. que vem a somar. E o problema é que essas ideologias políticas, etnocêntricas, essas leituras eurocêntricas, acabou fazendo essas divisões e esses nichos políticos. Porque, na verdade, o Brasil nunca viveu o socialismo. Aliás, nunca vivemos o capitalismo. Porque, se você olhar os clássicos, a proposta de Adam Smith, ele propôs e nunca entregou essa sociedade. Marx também sonhou que essa sociedade também propôs e nunca entregou. Então, na verdade, os conservadores, eles são herdeiros da Revolução Gloriosa Inglesa. Se você quiser estudar um pouco melhor sobre isso. E os progressistas, eles são herdeiros da Revolução Francesa. Então, você vê que vai haver a anamnese, reminiscência da origem desses pensamentos até hoje nos nossos dias. Então, na verdade, no Brasil nunca houve liberal, de fato, o Brasil nunca viveu liberalismo,
nunca viveu o socialismo, e, na verdade, o que nós tiramos são princípios do conservadorismo que nós acreditamos que estejam mais próximos da verdade bíblica. Vou colocar um primeiro, o direito à vida. Teve o problema do aborto. Nós defendemos a vida, o direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida. O Estado não tem direito à vida. Quem dá direito à vida é Deus, que a vida ela vem de Deus. Então, ou seja, nós queremos defender as crianças. E essa lei que estão querendo colocar em relação à pedofilia vai legitimar o estupro. Você percebe que eles foram sistematicamente no âmbito político, tirando as questões de penalização máxima para o estuprador e fomentando a pedofilia. E aí vem a ideologia de gênero, erotizando as crianças, e por final, o que a gente ia ver? Nós íamos ver a barbárie. Porque você vê que antigamente uma menina de 14 anos, se ela tivesse contato, ela não é considerada estupro, já baixou para 12. Ou seja, se um homem hoje ter relação com a menina de 12 anos, não é considerado estupro. Você sabe que com 12 anos a menina não está geneticamente com o corpo preparado psicologicamente. Então, são esses valores que estão na Bíblia, que estão na humanidade há muito tempo, que nós lutamos para conservar. Por isso que esse princípio de ser conservador. Você tem o direito de ter a sua propriedade privada. Você tem o direito ao trabalho. Você tem direito ao Estado não invadir totalmente a sua privacidade. Você tem o direito de você educar seus filhos. Não querer que o Estado dite regras aí dentro da sua casa de como você deve educar seu filho. Então, o conservador também ele pensa nesse Estado mínimo. O problema do progressista é o Estado se torna máximo. Eles colocam lá as pessoas para lutar pelas causas deles, que o status quo vigente não é o ideal. E quando eles tomam o poder, eles passam a oprimir muitos mais os pobres do que eles eram oprimidos anteriormente. Então, ou seja, a gente não entende que a proposta de Karl Marx é a solução dos problemas para o capitalismo. O capitalismo ele trouxe realmente algo destrutivo. O século XX foi o século que nós mais destruímos o ecossistema. O homem passou a matar pessoas numa escala terrível, as guerras, as armas que os homens desenvolveram. A gente vê Auschwitz, a gente vê fábrica de matar ser humano. Uma coisa assim absurda, que nunca se viu. Mas a gente não enxerga no capitalismo a maneira que ele faz, trabalha, a maximização do capital, a riqueza, a injustiça social, mas não vemos no marxismo a solução para o capitalismo. Então, o conservador ele fica nesse âmbito, ele é aquele que fica alertando, o comunista está muito longe, nós não queremos, a nossa sociedade não quer isso, não. O capitalista, você também está muito longe, nós defendemos esses valores, a nossa sociedade não quer esse tipo de coisa. Então, o conservador é aquele que fica puxando a orelha do liberal e puxando a orelha do conservador, é mais do progressista. É mais ou menos isso, porque nós defendemos a família, os valores cristãos da sociedade, nós somos a favor da vida, que é a coisa mais bela, mais linda que Deus fez, a diversidade cultural. O irmão colocou aí a música, né? Parece que somente a música ocidental é santa, as outras são tudo do diabo, né? Sendo que Deus fez a humanidade colorida, a música colorida, a natureza colorida. Deus é um Deus que coloriu. Ele, como tem uma canção que ele é o grande pintor, né? Ele fez o mundo tão diverso, tão belo, tão bonito, e a gente percebe que existe esse fator diabólico que quer dividir a humanidade, que quer para se dizer quem é, tem que negar o outro, tem que destruir o outro, a negação do outro. Então, a gente procura, para dizer quem eu sou, eu acolho quem o outro é, eu amo o outro. Para dizer quem eu sou, não preciso ter mais dinheiro, ou ser melhor, ou ser mais intelectual, ou ter o corpo mais bonito, enfim. O evangelho é isso, tornar-se semelhante. Não existe ninguém superior ou inferior a mim. Você é o meu semelhante. Então, essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta do Evangelho. E por isso que nós queremos conservar
esses valores, porque a sociedade ocidental ela tem 3 pilares: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. E nós sabemos que a moral judaico-cristã tem sido atacada com muita veemência, porque ele sabe, para implementar as ideias do Estado comunista, você tem que destruir a moral cristã. E por isso que nós estamos sendo bombardeados. Por isso que eu quero chamar cristãos, né, que querem defender, você que é negro, porque você acha você que é negro. Se a legalização do aborto, quem mais vai ser prejudicado com a legalização do aborto? Que tipo de classe social vai morrer mais com a legalização do aborto? Porque a branca de classe média ela pode ir para a clínica e a negra vai para onde? Que população vai sofrer mais com as consequências do aborto? Com essas legalizações da pedofilia, quem são os mais estuprados desde o início desse país? São os negros e os índios. Com essa legalização de uma menina de 12 anos já poder... Quem vai ser mais atingido? Quem vai ser mais atacado? Quem está mais no tráfico sexual no nosso país? Então nós temos que pensar. Se às vezes nós estamos lutando contra nós mesmos, achando que estamos lutando pela negritude. Então, eu acredito que se você é cristão, primeiramente você tem que defender a sua fé, o Evangelho de Jesus Cristo. Ideologia mais do que a nossa própria vida. Sua atividade na sua vida pública, você não pode abrir mão dos seus princípios cristãos. Devemos sim exercer nossa cidadania, devemos expressar nossa fé na esfera pública. Os apologetas fizeram assim na história do cristianismo. Agostinho fez isso, Lutero fez na esfera pública, ou seja, a modernidade que jogar a religião para a questão privada. E essa última eleição mostrou que nós cristãos não estamos no cárcere privado, mas participamos sim da vida pública e influenciamos essa sociedade. E queremos conservar valores cristãos que são caros demais para nós entregarmos na mão de governos inescrupulosos. Exatamente. Que fala cruel. Eu posso dizer que se tivesse aqui um esquerdista, ele ia ser engolido, no bom sentido, pela verdade. Ia se converter. Porque eu vou te dizer, gente, o pastor Eliac e você, já fomos engolidos pelo canto da sereia do outro lado. É impossível você ser esquerda ou direita. Calma, não dá para você ser neutro. Algo você tem que preservar. E aí é que entra a conversa chamada conservadorismo. Porque a direita tem a direita liberal, tem a direita que é muito volúvel, tem a direita que a manutenção das injustiças tem sim, e eu critico os que são da direita, que são omissos aos problemas sociais vividos na periferia, pela população negra, pela população indígena. Nós temos a ministra Damares, que para mim é a melhor ministra que nós temos. De longe, os outros ficam bem para trás. Tem a sua importância. Mas o que ela faz, porque atinge gente da gente, pastor. O que essa mulher está fazendo atinge gente da gente. Atinge o povo. Eles disseram que esse governo ia acabar com a negrada, ia acabar com a pobraiada. Rapaz, deixa eu ler aqui os comentários. Pastor Gessé Rego, da Igreja Batista aqui de Tubarão, em Paripe. Negão, tá? Negão também. Educação de qualidade na periferia. Pastor Fabrício Barrita, paz do Nosso Senhor. Todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. E o direito inalienável à vida. Leonardo Boff disse que todos nós somos africanos irmãos, filhos do mesmo pai e mesma mãe, Adão e Eva. Tenho minhas reservas com Leonardo Boff, mas essa frase aqui é certa. Por quê? Aí eu falei, Israel é África. O hebraico é África, gente, é uma língua afroasiática. A Bíblia que Jesus lia. Estou pensando que Jesus cantava as músicas, os hinos, que eu amo os hinos, tá?
Aqueles hinos. Aquele italianão não tem nada a ver com o nosso Cristo, não. Rapaz, não tem não. Tem não, tem não. Olha, o meu Jesus, o seu Jesus gostava de tambor, rapaz. Vocês não estão. Vocês, ó, tem um grupo Yama Ensemble, Y-A-M-M-A, Ensemble, no YouTube, que preserva, parece que os judeus iemenitas, que preservam talvez a forma mais antiga judaica de música, e que é bem rítmica, bem próxima, eu posso dizer com propriedade, daqui da Bahia. As células Os rítmicas... cristãos etíopes, né? Os judeus da Os Etiópia, judeus da eles Etiópia. também preservam muito do que era o judaísmo milenar. Então, você vê lá, Kadosh, Kadosh. Isso é europeu, gente, pelo amor de Deus. Nada contra os branquelos. Eu toco piano, ô, seu branquelo, eu toco instrumento, meu instrumento é piano. Eu acho que... O meu canto é lírico também, eu sei cantar lírico, eu não estou cantando aqui porque eu estou desacrescido. Minha mãe é cantora lírica, eu não odeio nenhuma cultura, pelo amor de Deus. E aqui na Bahia eu acho que isso que é importante falar. Eu acho que é isso que é importante falar. Para reafirmar a nossa cultura negra, reafirmar quem nós somos, não precisa negar a cultura ocidental. Existe muita coisa bela e bonita, porque nós valorizamos a cultura humana. E a cultura humana foi um conjunto de relações históricas entre povos. Então, não existe essa cultura, existe a história da humanidade, existe a cultura humana. Essas divisões geográficas, mitos das geografias, das identidades do povo, isso é um mito. A gente sabe que tudo isso é uma construção social. Nós descendemos essa fala do Leonardo Boff, como eu já havia dito, eu não como jogar o bebê e a água suja junto. Não, ele joga falou água coisas suja fantásticas. E fica com o bebê. Ele falou coisas fantásticas. Então, assim, eu sei que tanto do lado liberal quanto do lado progressista vai haver pessoas que têm uma certa coerência, enfim. Mas, por exemplo, eles foram para um ponto, o progressismo e o liberalismo foi para um ponto que, para você defender os ideários deles hoje, você vai ter que sacrificar a sua fé na ideologia política. Não tem como. Porque a mãe das ideologias políticas é o renascimento, é o iluminismo, é o positivismo, que a razão, o homem é a medida de todas as coisas. Então, é algo centrado no homem, não em Deus. Então, o homem é que dá a solução para tudo. Então, na verdade, você passa a adorar homens intelectuais, pensadores, ideologias, em vez de adorar o Criador. Esse é o perigo. Mas falando, né? Então, existe a cultura humana, existe a história humana, existe beleza na China, existe beleza na Arábia, existe beleza no México, existe beleza no Peru. O mundo é muito belo para a gente colocar uma cultura só. O problema da cultura ocidental é que ela coloca ela como único padrão e a melhor dentre todas as outras, que eles chamam até de alta cultura ou cultura clássica. Como que se a cultura que eles têm hoje não foi um legado histórico da história da humanidade inteira. Entende? Seria até interessante, no futuro, a gente falar sobre a história do Egito, porque a história do Egito ela vai mostrar quem eram os egípcios. E muitos negros podem sair da miséria existencial, dos seus complexos de inferioridade, de ver quem eram os egípcios. Né? E todo modelo de sociedade que você vê hoje, o padrão não foi a polis grega. O padrão foi a civilização egípcia. Só que você pega seu livro de história, qual que é o padrão de civilização? Polis grega. Começou lá. Você vai fazer o Enem? Só que porque eles querem negar a história do outro. História da África. Eu não nego que a Grécia foi fantástica, a Roma foi fantástica em produção cultural, mas existe gente atrás deles. Existem os egípcios, que eram os babilônicos também, que eram negros. Existem os persas, que eles são os europeus são descendentes deles. Existem outros povos lá atrás que criaram coisas fantásticas. A escola de Alexandria foi queimada, era uma escola de negros, porque eles não aceitavam ver os negros se desenvolvendo mais daqueles que estavam no Ocidente. Os pais da igreja eram negros, mas só que eles são pintados de brancos pela Igreja Católica.
O grande pai da igreja Santo Agostinho era negro, mas você viu o Santo Agostinho? Algum quadro de Santo Agostinho negro? Não, não. Um branco Porque italiano. então eles foram embranquecendo a história. Aí você pega o filme do Macedo. Você já viu algum hieroglífico do egípcio de algum branco? E todo mundo no cenário lá era branco, o farol era branco, assim, de Hollywood tudo é branco. É uma negação das Esse personagens dos outros. Quer dizer que trágico. os negros nunca foram ninguém na história. Então você é alguém, você tem valor como negro. Eu acho que o branco tem valor, o índio tem valor, o chinês tem valor, e o negro também tem seu valor. E ele não pode ficar com essa síndrome de vira-lata. Ele tem que se enxergar na história, voltar para a história, porque um povo que não tem história não tem identidade, não sabe quem é e não sabe para onde vai. Então nós temos que fazer essa recuperação histórica da identidade do negro, dos outros povos, a visibilidade deles na Bíblia, que os negros se tornaram invisíveis na Bíblia. O homem branco fez com que o negro ficasse invisível na Bíblia. Então, nós temos que mostrar para a comunidade negra o seu valor dentro da história e dentro da Bíblia, para que eles se sintam valorizados dentro dessa sociedade atual e possam se emancipar e ocupar espaços que para eles são negados. Pastor, o senhor falou aí, cultura chinesa. Deixa eu só aqui dar um adendo para temperar nossa conversa. Toda a Ásia deve a sua existência à Mãe África. Posso falar, puxando a sardinha para o meu lado. Por exemplo, a linguagem de todos os asiáticos, sem exceção, tem vocábulos africanos. Palavras com os mesmos significados, mesma entonação. Música nem precisa falar. Você vai na China, no Japão, na Índia, você vê células rítmicas que você pensa, isso é de qual tribo africana? Não, é chinesinho. É um chinesinho lá, Xing Ling tocando percussão. E não é da África, não, da China. Ah, que é aquele olho puxadinho. Arigato, desculpa a ignorância, eu não sei falar japonês. Arigato, tá tocando lá o tambor. Rapaz, eu tô pensando, desculpa o termo, eu tô pensando que é macumba. Não, é Japão, que também é descendente de africano. A Índia, a tábua indiana, os tambores indianos, piorou, no bom sentido da palavra. 100% África. Sim. Até a língua. Querido, é tão importante, só para complementar, há um consenso entre os antropólogos, porque é uma negação que a origem do Éden, da humanidade, lá no Éden, entre os rios, né? Mas há um consenso entre os antropólogos que a origem da humanidade, toda a humanidade está na África. Isso é um consenso científico entre os pesquisas, né, arqueológicas e antropológicas. Claro, nós que cremos na Bíblia, né, a origem da humanidade está hoje que seria o Iraque, né? Mas há um consenso entre eles, né? E praticamente toda a origem da humanidade está na África. Então, praticamente a Ásia e a África é o berço da humanidade. Então não tem como negar isso. Só que essa história é negada, porque, como eu já havia dito, o homem branco produz cultura, o resto da humanidade não produz. Não produz. E a gente tem que legitimar o porquê a nossa cultura é superior. Por que um quadro de Leonardo da Vinci custa tanto e um vaso antigo do Egito ele custa menos? Um vaso da China milenar custa menos. Você encontrar coisas que dos incas, dos maias, dos astecas, coisas fantásticas. Por que eles custam menos do que o quadro do Da Vinci? O grau de complexidade para se elaborar aquelas obras artísticas eram até mais superiores para fazer a obra de Da Vinci. Bem mais do que as europeias. Por exemplo, a Europa, eu estou falando da música clássica, estou falando dos clássicos que não tinham contato com a África. Eles têm células africanas nas músicas dele. A sonata de Beethoven, a última, 32ª, Opus 111, no segundo movimento, tem uma parte que é um ritmo assim. Isso é usado no jazz. Essa célula rítmica que eu bati é usado no jazz. Tanto é que ela foi de sonata jazz de Beethoven.
falando Beethoven. A polirritmia, desde o Renascimento até os contemporâneos, deve-se totalmente à África. Eu estou falando peças de órgãos de tubos, de piano, de violino. O violino, ele foi criado, uma teoria muito forte, que os violinos foram criados na civilização de Mohenjo-Daro, na Índia, e não na Europa. Tudo que a Europa tem veio da África e da Ásia, gente. Inclusive a sua genética, o seu sangue. A gente ainda vai conversar sobre isso numa live. Olha, o pastor Fabrício está falando aqui, ó. Sim, o povo Ixo e Cuxita foi muito desenvolvido. Sim, os pais da igreja Atanásio, Dídimo, o cego, Sinésio de Cirene eram africanos. Pastor Eliaque, olha, também ele é pastor, Fabrício. Eu falo aqui, não por vaidade de título, que ele não tem essa vaidade. É homem da gente, carioca, de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, pessoa humilde, mas só que ele é doutor em teologia. Então ele está dando uma pincelada, eu vou colocar ele no live com a gente também. Para ele trazer informações preciosas. Pastor vamos Eliaque, uma hora fazer uma live nós três. Vamos agregar mais gente para a gente pensar. Não, eu vou chamar gente que eu excluí do meu Facebook para cá. Eu vou chamar, vem cá, meu irmão, eu te amo, eu sou preto, ou sou preta linda, eu sou preto. Você sabe que eu te amo, né, rapaz? Eu quero você comigo, eu não quero você longe de mim, não. Entendeu? Pode falar mal de Bolsonaro à vontade, que eu não tô nem aí, eu vou dar risada. Bolsonaro nem sabe quem sou eu, não sabe quem é você. Tá fazendo o que ele pode fazer, e isso aí é o que menos importa, mas a gente tem que se unir em alguma coisa. Porque o que Satanás quer é que o negro lute contra o negro, é que o branco lute contra o branco contra o negro contra o branco contra índio, quer dividir a nação. Isso a gente não pode aceitar. Aí é que entra, mais uma vez, o conservadorismo para unir o povo. Tá bom, o que os esquerdistas precisam e o que está dentro da justiça, equidade e ordem, que é premissa conservadora. Nisso a gente vai ter que se encontrar com eles. Porque eles são nossos irmãos de sangue, muitas das vezes. Eu tenho parentes de sangue que são esquerdistas. O senhor também tem, eu tenho certeza disso. Mas, como é que a gente faz para se aproximar e reaproximarmos deles? Que tem a perturbação, gozação, não pode passar disso. Mas quando passa o limite do respeito, aí, infelizmente, com doentes, eu posso dizer, independente de que lado for, olha, até eleitor, você é eleitor de Bolsonaro, que tratar mal o seu próximo, me desculpe, não merece o meu respeito. Você não representa o ser conservador. Você não representa, meu amigo, minha amiga, assim, o respeito mútuo pelo seu semelhante. Ele, olha, você não, eu não tenho nenhum inimigo, pastor. Agora, eu tenho pessoas que se tornaram meus inimigos. É diferente de eu ser inimigo. Eu só sou inimigo de Satanás. Eu só sou inimigo do falso evangelho. Aí sim. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. Pastor Eliaque, retornando aqui, que fizeram uma ligação, por mim, eu ficaria aqui horas nessa live, mas foi uma conversa introdutória. Eu vou colocar no meu canal do YouTube. Você pode baixar também essa live, colocar nas suas redes sociais essa live. Eu vou pedir para que, se tiver um canal no YouTube, pode dizer o seu canal aí agora, para se inscrever no seu canal. Meu canal eu ainda não tenho canal no YouTube. Isso, mas no futuro estou pensando. Isso. Aí eu estou informando que eu posso colocar a nossa live no meu canal e no meu Instagram. Pode colocar. Josenberg Souza, Josenfiel, Josenberg Souza no meu Instagram. Essa live eu não sei se vai caber no Instagram, por causa que o IGTV é 15 minutos, aqui foi quase que 1 hora ou mais. Eu perdi noção do tempo. É um tema que mexe com minhas entranhas, pastor.
É um tema que mexe com o coração. É um tema que é fortíssimo para mim. Mais do que política. Mais do que direita e esquerda, acredite nisso. Porque o negro, ele é oprimido por todos os lados. E eu digo, até o índio, ele tem mais respeito do que o negro. O índio, todo mundo quer chegar na rua e tirar o selfie. Ô índio, deixa eu tirar um selfie contigo. Uhul! Mas se um africano vier para cá e não vier com roupa africana, ninguém tira selfie com ele. E vem de um povo milenar, mais antigo que qualquer outro povo do mundo. Ou seja, eu quero, assim, entre aspas, estabelecer toda segunda-feira. Aí o senhor me confirma durante a semana, para a próxima segunda, e a gente vai começar, durante as próximas semanas, cada capítulo de John Piper. E aí vamos aqui incrementar. E aí, aos poucos, vamos chamando mais pessoas. Na próxima semana, eu vou estar no avião, vou estar de viagem para Campo Grande. Sim. Então, se pudermos fazer, eu acredito que deixar para outra segunda-feira, aí ficaria mais viável, né? Que eu já vou ter que tornar Pode ser. Ou a gente marca outro dia, pode ser até numa sexta, né? Na sexta-feira da próxima semana. Segunda e sexta são dias cômodos para nós dois, né? São dias cômodos. Os melhores dias. São os melhores. Então, olha, gente, ou segunda ou sexta, pode intercalar 1, 2 semanas, mas a gente já está mais ou menos 1 mês e meio, né, pastor? Tentando fazer essa live e a gente sem conseguir. Maldisse, meu Deus, é hoje ou é hoje? É hoje ou é hoje? Não tem desculpa mais. Eu estava com um negócio entalado aqui para falar. Tanto é que eu sugeri não lermos agora o livro de John Piper para a gente ter um entrosamento inicial para depois a gente ir para um método. E se preparem que vão ter muitas lives culturais sobre racismo, movimento negro, aborto, estupro, pedofilia, o dito feminicídio, que eu só digo uma coisa, não nego que exista no mundo e até mesmo no Brasil, mas só que há uma fantasia dizendo que a sociedade brasileira aceita o feminicídio, sendo que a sociedade brasileira, se um cara desse violentar a mulher, ele tem que sair do bairro dele para não ser morto logo em seguida. Então, não é um país que aceita, assim, de graça esse feminicídio, como a esquerda quer impor. Eu já falei isso em alguns arredores esquerdistas, quase que eu fui linchado. O problema é colocar o brasileiro como um povo feminicida, como um povo que adora violentar suas mulheres. Porque, pelo que eu vejo, um cara que bate na mulher, a vizinhança já corre para, no mínimo, destruir a vida do cara. Ou se não for pela lei Maria da Penha, vai no soco mesmo. Esse é o povo brasileiro real. Esse é o povo negro da periferia, que não tolera que suas mulheres sejam violadas de graça. Não tolera. Então a esquerda quer impor que o brasileiro mata a mulher por prazer. E é isso que eu repudio nessas narrativas. Né? Não nego que há um grave problema de mortandade de mulheres e dos homens negros. Pastor, deixa eu falar uma coisa muito polêmica que está fora da pauta. A Flor de Lis, que vergonha para o evangelho. Está sabendo, olha, né? eu costumo não pegar essas coisas dos sites evangélicos, porque o que acontece? Você observa um cantor famoso, quando tem algum escândalo da vida dele, havia as revistas antigamente, a Veja, a Época, colocava lá, isso gerava dinheiro para quem estava publicando. Então, normalmente também há até um site do inferno chamado Fuxico Gospel, eu não outras gosto redes site. que esperam esse momento site. de difamação das pessoas, figuras públicas, e ganham dinheiro com isso.
Então, E não eu é um acho que dinheiro bom, não. denunciar o erro, o pecado, essa é a dimensão profética da igreja. Mas agora fazer da desgraça do outro plataforma para aumentar canal do YouTube, para ganhar dinheiro no YouTube, para ficar famoso nas redes sociais em cima da miséria alheia, Mas aí o que eu isso quero não falar? cabe com a nossa Mas negritude, aí o que eu quero, não mas combina aí o com que a eu quero gente, não. falar é o E seguinte. aí, mas aí a gente percebe que outros usam ideologicamente a questão da Exatamente. português para jogar na gente, enfim. Para dizer que a igreja é omissa, Usam que a essa igreja pauta, aceita. E a igreja é sim. que primeiro reage. Porque antes de chegar no mundo, chegou no nosso arraial, ó, há muito tempo. O que eu quero falar sobre o Flor de Lis é o seguinte: precisamos falar também dos homens que são vítimas de mulheres psicopatas. Eu não estou dizendo, ó, a Polícia Federal disse. Se você falar uma coisa, a instituição é séria, mas só que não podemos confiar cegamente na Polícia Federal. Ainda tem um ônus da prova, tem um ônus da dúvida, ainda juridicamente falando, que ainda vai a julgamento. Provas ainda poderão ou não ser expostas. Não estou aqui comprometendo a seriedade da Polícia Federal, mas maldito o homem que confia no homem. Porque também tem o crime das mulheres, e por que não falamos também isso? O crime das mulheres contra homens negros, tanto de mulheres negras quanto de mulheres brancas, contra homens negros que acusam falsamente homens negros de estupradores, que é a Olha, população que mais sofre com isso também. Desculpe, viu, é pastor? muito pertinente. Mas é uma pauta que está muito em voga e nós, como, eu vou dizer, como membros de um movimento negro que quer ser conservador, não podemos ficar calados e ficar sem dar uma voz pública sobre esse tema, porque a nossa visão é de proteção, de acolhimento, mas só se faz isso quando a gente sabe onde está a ferida, ir lá e sarar. Que a nossa missão é essa. É muito interessante a sua fala, e eu vi todo esse movimento nos Estados Unidos, que vidas negras se importam. Black Lives Tem Matter. um movimento que... Mas teve uma moça, ela foi combater o pessoal lá da esquerda. Ela falou que os primeiros que deveriam falar que as vidas negras se importam eram os próprios negros, que nos Estados Unidos, quem mais mata negros são os próprios negros, nem é a polícia. Quem mais dizima a população negra nos Estados Unidos são os próprios negros, somente envolvidos com tráfico, com crime. Então, eu acredito que as pessoas, vidas negras se importam. Uma pergunta para os pessoal que é progressista, capitalista, enfim. Quem mais mata negro no Brasil? É a polícia militar ou são os traficantes, os próprios negros que matam os negros? Quem que mata mais a população negra no Brasil? A própria população Porque aí você vê negra, nas meu Deus. escolas, vamos lutar pelo fim da morte da população negra. Aí você pega estatísticas, quem é que mata a população negra no Brasil? São os próprios negros que, do tráfico, do dinheiro, do interesse, que matam os outros negros. Mas aí, fica toda essa culpa na polícia. Há quantos negros morreram no Brasil? Como se todos aqueles negros, quem matasse fosse só a polícia. Então, eu entrei na favela do Rio de Janeiro, eu ouvi as histórias. Eu estive em Alagoas, eu escutei as histórias, eu vi a realidade. Aqui também não é diferente. Então, eu não estou mesma... falando de É crônico isso aqui. E estatísticas que trazem uma pseudo-concreticidade. Eu estou falando da realidade concreta, eu pisei no chão e vi. Entende? Não é conversa furada, não. Então, se a gente tem que começar a falar que as vidas negras os próprios negros têm que valorizar os outros negros. Na porta da minha casa, pastor, nessa pandemia não estão vindo mais, mas na porta da minha casa é ponto, não de tráfico de droga, mas para eles fumarem a maconha. A maconha chega aqui no meu nariz, eu brinco dizendo o seguinte,
Eu sou quase que um maconheiro passivo. Eu sou forçado a sentir o cheiro da maconha. Eu odeio. Mas eu não sou Hulk para chegar lá e dizer, sai daí. Eu não tenho peito de aço. Mas eu só tenho uma coisa, a oração. O que eu tenho que fazer é orar e amá-los. Mas, ou seja, esse povo que está aqui é a negrada, favelada, que se mata entre si. Entendeu? Eu quero, Não, já pelo eu só menos, ó, quero já falar, pelo menos metade, eu sei que metade a desses já polícia morreu. militar, deixa eu só aqui para acertar uma falta. Existe algo chamado antropologia criminal, é uma outra coisa do racismo científico. Eu sei que a polícia, ela tem um estigma do homem negro. Eu sei que a gente é perseguido. Eu sei que muitos negros foram mortos. Eu não estou aqui negando a agressividade da polícia no Brasil em relação à população negra. O que eu estou dizendo é que a população negra é agressiva consigo mesma. E isso não é falado, isso não é mencionado. Que muitos negros, quem mais mata negro no Brasil é negro. É afrodescendente. Nos morros e na favela, sobretudo relacionado ao tráfico e ao crime. É isso que eu quero deixar aqui. Isso não é conversa, não é dado, é estatística. Vai e pesquise. Chegue à sua própria conclusão. Não acredite na minha hipótese. Ou, se você não acreditar nos papéis, conheça as favelas do Brasil. Pergunta quem é que mais mata negro. Vem aqui para a favela aqui de Salvador. Vem para Salvador aqui. Eu te levo nos lugares mais perigosos. E eu vou dizer, são os lugares que eu mais gosto de ir, pastor. É onde está a cultura daqui, ó, que ferve. É onde tem o melhor feijão. É onde tem o melhor tempero. Mas é onde também a criminalidade impera. Uma igreja batista que eu queria muito colaborar, não por medo, não tenho medo, mas porque Deus teve outros propósitos para a minha vida. Igreja Batista Missão Musical no Vale das Pedrinhas. Olha, diversas vezes o pastor Jô, o culto teve que ser cancelado porque fecharam aqui. Já sabe quem mandou fechar, né? Mas também é o seguinte, a segurança do bairro não é o Estado, é o tráfico. Por exemplo, lá o comércio fica aberto até 2 da manhã. Estou falando do comércio comum. Você quer comprar uma roupa, deu meia-noite, tem loja aberta nesse bairro. É um bairro maravilhoso. Eu vou repetir, é um bairro que, a depender do local, até eu moraria. Porque eu estou muito acostumado com a realidade de periferia também. Então, assim, pastor Eliaque, eu só vou terminar porque eu tenho outros compromissos. Não, mas foi muito bom. Eu queria ficar aqui o papo uma vigília. Demais. Eu queria ficar superou as minhas expectativas. Vigília. Não, as minhas também. Eu queria uma conversa orgânica, sem um preparo prévio, mas algo que estava nas nossas almas para a gente se entrosar, para ver uma koinonia espiritual, uma koinonia que é espiritual, isso é redundante, é koinonia espiritual, para ver uma comunhão de nós como igreja. Porque nós aqui somos igreja de Cristo. Aqui está falando com vocês, é um pastor, gente. É um pastor. Eu sou irmão ainda, sou membro. Eu tenho chamado pastoral. Mas ainda a consagração ainda vai chegar a mim no tempo de Deus. Vai chegar, mas eu estou caminhando para isso. Amém. Então, assim, superou as minhas expectativas. O Espírito Santo de Deus, pastor, se fez presente entre nós. Eu vou te dizer, quem percebeu no mundo espiritual a nossa fala, Deus bradou aqui entre nós, com uma voz profética para a libertação. Somos uma voz libertadora. Eu queria encerrar com uma oração, e o Senhor encerra uma oração final sobre essa live, viu? Eu gostaria de pedir isso, respeitando a autoridade espiritual que és, né? Então, assim, a gente só vai encerrar porque o horário não permite ficar mais tempo. Ô, meu Pai, é dor no coração. Oremos, aí depois o Senhor encerra, viu? Oremos. Pai amado, Querido Pai,
nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é o doador da vida, fez tão bela e diversa. E nós estamos, ó Deus, lutando pelo Evangelho, pelo Cristo, meu libertar os oprimidos, toda forma de opressão, Senhor. Por isso, ó Deus, que o amor venha superar as diferenças raciais, sociais, ideológicas. Em nome do amor, tudo venha a ser quebrado, porque o amor de Cristo une, mas os pensamentos, as brigas humanas dividem, e um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Por isso, ó Deus, o que nos une é muito mais importante do que nos divide, que é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essas pessoas que ouviram esta live, que possam procurar, Senhor, a ver o mundo pela luz da Bíblia, Senhor. Amém, Jesus. A enxergar a realidade a partir das Sagradas Escrituras e ter a Bíblia como seu único fundamento de fé e prática. Por isso, Aleluia. Senhor, além das ideologias políticas, nós estamos aqui por elas, estamos aqui pelo Evangelho, e por Cristo, e para a glória do Teu Santo Nome. E acredito que esses encontros irão abençoar, salvar, libertar e curar muitas pessoas. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, que Ele reina por todo sempre. Amém. Amém. Até a próxima e aguardem. Ó, fogo vai descer. Se tudo der certo, em julho eu vou ir para a Bahia, hein? Em julho? Em julho eu vou ficar uma semana aí na Bahia. Agenda as igrejas aí que eu vou pregar, para falar sobre racismo. Se prepare, viu? Vai ter abraço, muito lugar. Vai ter muito lugar para a gente ir. Um abração a todos. Canal Josenberg Souza, a gente entregar. Josenberg Souza, o meu canal Josen Fiel. Se preparem. Fogo do céu vai descer e Deus vai manifestar sua glória entre nós. Um abraço, pastor Aliaque. Um beijo no coração. Abraço, queridão. Até a próxima.